E a partir de amanhã você já pode acertar as contas com o Leão. As novidades na declaração do imposto de renda desse ano você confere na reportagem de Vitor Moraes. Começa amanhã, dia 15 de março, o período para o envio da declaração de imposto de renda à pessoa física 2023 à Receita Federal. Aline Macedo é coordenadora de Escola de Educação Infantil e declara o imposto de renda já há alguns anos. Em 2023, ela decidiu que vai declarar logo no primeiro dia, já que no ano passado acabou perdendo o prazo. Já fazem uns 15 anos que eu declaro imposto de renda e por causa de ter um pouquinho de dificuldade, eu faço com uma pessoa da minha família que já trabalha com isso. Então esse ano eu já recolhi toda a documentação, já está todinha com ele, só esperando o primeiro momento, o primeiro dia para poder fazer a minha declaração. Por quê? No ano passado eu enrolei, protelei um pouquinho e acabei perdendo o prazo e tive que pagar uma multa. Então esse ano, para não perder mais nada, já vai ser feito no primeiro dia, no primeiro horário. Uma das novidades desse ano é que o contribuinte vai poder utilizar a declaração pré-preenchida já na abertura do período de entrega do documento, disponível tanto pelo programa gerador de declaração via computador, quanto pela solução Meu Imposto de Renda, online ou então pelo aplicativo para iOS ou Android. A medida visa minimizar os erros e oferecer maior comodidade aos contribuintes, já que o sistema da Receita traz automaticamente diversas informações que antes precisavam ser preenchidas, uma a uma pelo declarante. É o que garante Leonardo Oliveira, contador e diretor executivo da NTW Resende. A Receita já está disponibilizando desde o primeiro dia a declaração pré-preenchida. O que é a declaração pré-preenchida? Você, ao acessar o aplicativo no celular ou pela internet ou baixando o programa da declaração de imposto de renda, você poderá acessar diversas informações das declarações que já são preenchidas automaticamente pela Receita. Isso facilita muito a vida do contribuinte. Os contribuintes que entregarem as declarações pré-preenchidas também terão prioridade para receber as restituições do imposto de renda desse ano em relação aos demais contribuintes, excluindo aqueles que estão nos grupos prioritários, como os idosos e os portadores de deficiência. Deve declarar o imposto de renda esse ano o cidadão residente no Brasil que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.500 no ano, ou cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis. Também deve declarar aquele que recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil e que obteve em qualquer mês um ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto. Deve declarar ainda o imposto de renda em 2023 quem tinha no dia 31 de dezembro a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra, no valor total superior a R$ 300 mil. Bom, e para trazer mais algumas dicas em relação a isso, a declaração do imposto de renda, a gente conversa agora com Guilherme de Ferreira, que é especialista em direito tributário e diretor adjunto da Comissão de Direito Tributário da OAB de Goiás. Doutor Guilherme, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Boa noite, Vitor, boa noite, Cristiano, boa noite a todos que estão nos assistindo. Doutor, vale aquela recomendação de fazer sempre a declaração no começo do prazo para tentar receber mais cedo a restituição? Confesso que eu não faço parte desse grupo, não. Costumo ser um dos últimos, um daqueles milhões de brasileiros que deixam para a última hora, para os últimos dias do prazo. Mas para quem puder, para quem conseguir fazer cedo a declaração, é uma boa para conseguir também receber antes a restituição, doutor? Sim, quanto antes você juntar a documentação e já fazer essa declaração, você entra nessa lista de prioridade de recebimento, e daí mais com essa oportunidade de recebimento via Pix, né, entrando na linha de prioridade, você também já tira isso de você e também evita erros, né? Quanto antes você já levar essa declaração e começar a separar sua documentação, você evita então de cometer erros e também talvez tomar uma multa por declaração inconsistente ou algum erro na sua declaração. Pois é, e o senhor falou em separar a documentação, exatamente o que é necessário, e em relação a isso teve mudanças, né? Parece que o sistema foi modernizado, está mais fácil, né? Porque ele já começa com um pré-preenchimento ali, né? Que deixa meio caminho andado, né? Já te deixa quase que na cara do gol, né, doutor? Isso mesmo, a gente tem 3 modalidades de fazer o preenchimento na nossa declaração.
A gente pode trazer a declaração em branco. Quem está fazendo a declaração pela primeira vez ou quem quer começar ela do zero pode fazer a declaração em branco. Ou você pode trazer a declaração pré-preenchida, que ela já vem com algumas outras informações que algum órgão já tem colocado ou que venha transplantado de alguma outra declaração. Ou você pode importar a declaração do ano anterior. As 3 opções são válidas, mas as três opções você tem que ficar atento, porque a pré-preenchida pode vir com alguns dados inconsistentes também. Então é bom você confirmar todos esses dados. Cristiano Vilela, sua pergunta, Vilela. Doutor Guilherme, boa noite, satisfação falar com o senhor. Tem uma das novidades também que chama a atenção, é a questão do autorizador, né? Gostaria de perguntar ao doutor no que se refere ao autorizador, como funciona e de que forma essa figura pode facilitar a vida de quem está declarando imposto de renda. Olha, a Receita Federal, ela vem a todo momento tentando modernizar e trazer uma celeridade e agilidade e também uma forma simples para o contribuinte, para que ele não cometa tantos erros e também para facilitar a vida dos auditores, né? Que são ali servidores que estão atentos às nossas declarações. Então, eles sempre trazem sistemas nessa situação. Esse sistema é um sistema novo, que ele vem nessa perspectiva de tentar trazer uma celeridade e também averiguar fatos que não precisa de auditores ficarem vendo, que às vezes foram alguns erros banais dos contribuintes que é de fácil correção. Quais são esses erros, doutor, os erros mais comuns cometidos pelos contribuintes? Olha, a gente tem um erro que a gente até pensa assim, como que acontece? Mas acontece que é contribuinte que coloca conta bancária com erro, não coloca os dígitos corretos da sua conta bancária ou coloca conta bancária de terceiro. Isso acontece muito em declaração de imposto de renda e que não pode. A Receita veda o recebimento por terceiros e tem que ser de fato o seu recebimento. Por isso que a Receita Federal trouxe essa opção do PIX, o PIX quando é no seu CPF, porque aí já fica vinculado à sua conta de forma correta, sem erros nos dados. Ô doutor, e em relação aos valores, né? Não houve aquela mudança, né? O governo tinha falado em atualização da tabela do imposto de renda, mas é importante deixar claro, não vale para essa temporada, né? Vai valer a partir da declaração do ano que vem, referente a 2023, né? Sim, a gente teve algumas mudanças, mas essa, infelizmente, ainda não. Em que pese a gente esteja declarando no ano de 2023, esse é o ano calendário de 2022. Então, são os rendimentos provenientes do ano de 2022 e não de 2023. Essas mudanças, essa mudança em especial, ela vai valer para a declaração do ano de 2024, que é o ano exercício de 2023. E como é que fica a situação de quem não declarou no ano passado, doutor? Olha, quem não declarou e nesse ano entra nas regras da Receita Federal de declaração, ele abre ali a sua receita, ele puxa aquela em branco, né? Que ele não vai ter a pré-preenchida, ele também não vai ter o como importar do ano anterior, e ele faz ali a sua declaração, sempre seguindo todas as regras da Receita Federal e, se possível, contratando um profissional, caso ele não saiba fazer essa declaração. Vilela. Doutor, com relação à restituição, quem são as pessoas, as categorias que têm preferência na hora de conseguir mais rápido a restituição do imposto de renda? Sim, a preferência sempre foi, sempre será dos idosos e enfermos, eles têm essa preferência e hoje entrou na lista também quem colocar o PIX. O PIX também entrou, lógico, depois deles, mas eles ficam com prioridade. E como é que é a declaração, doutor Guilherme, no caso de quem é pessoa jurídica, de quem trabalha como PJ, como quem tem CNPJ? Sim, a declaração ela acontece assim da mesma forma, também no mesmo local, você vai ali pelo Meu Imposto de Renda ou você entra pelo site da Receita Federal para baixar o programa. A diferença vai mais na nomenclatura, a gente tem o IRPF e tem o IRPJ, pessoa física e pessoa jurídica. Você vai trazer também a mesma documentação, mas voltada para a pessoa jurídica. Mas aí essa pessoa tem que fazer duas declarações, doutor? Uma da pessoa física e outra da pessoa jurídica ou não? Sim, das duas. Perfeito. E quais são os gastos que vale a pena colocar no imposto de renda, doutor? E exatamente o que é obrigatório ou não? O que é facultativo, o que não é? E como fazer essa escolha do que vai aparecer ou não na declaração, doutor?
Olha, hoje, igual eu falei da modernidade que a gente tem agora, né? A Receita Federal tem acesso a muitos dados nossos hoje. Então, é bom a gente sempre se atentar ao de fato que a gente tem que declarar. Então, ali, por um exemplo que a gente tem, aluguéis. Aluguéis você tem que declarar eles no seu imposto de renda. Então, é interessante você trazer tudo, porque hoje a Receita Federal está de olho nos PIX que a gente faz, nas nossas transferências bancárias, investimentos. Então, esses são pontos que devem entrar, sim, na sua declaração de imposto de renda. Se você teve ganho de capital, você tem que declarar. Só ver se você está na faixa de isenção ou não dessa obrigatoriedade de declaração. Sim, aí até pergunto sobre o que se deve declarar, não como sugestão de fraude, claro, longe disso, mas porque tem alguns gastos que parecem tão banais, né, que a gente nem imagina que devam ser incluídos na declaração, né, e aí acaba acontecendo esse erro que lá na frente pode ser flagrado, né. Vilela, mais uma pergunta. Doutor Guilherme, a gente sabe muito bem que o brasileiro, historicamente, acaba deixando para as últimas horas e quando chega naquele último momento, muitas pessoas vão correr atrás de documento, vão correr atrás de informações para municiar o seu imposto de renda. Para essas pessoas que eventualmente não conseguirem juntar toda a documentação, a orientação, ela segue aquela de proceder à declaração na forma como tem e eventualmente depois fazer uma retificação? Como é que está? Tem alguma novidade agora para 2023 nesse sentido? Não, segue da mesma forma. A orientação é sempre, caso você não tenha toda a documentação, declare com a documentação que você tiver e depois você faz a retificação. Por quê? Se você não declarar e você tinha que ter declarado, não declarou a tempo, você fica sujeito à multa, que hoje ela começa no valor de R$ 175,74, que é o valor mínimo, e ela vai até 20% do valor do imposto de renda que você deveria ter pago, né, ou deveria pagar. Então, quanto antes você fizer a declaração, mesmo que você não tenha, chegou no prazo fatal, assim, a gente sabe que acontece muito, chegou no prazo fatal, você não tinha toda a documentação, declara o que você tem e depois junta essa documentação e faz a retificadora. Ô, doutor, e a maior parte das pessoas, uma curiosidade, né? Nem sei se o senhor tem números aí que possam ilustrar isso, mas a maior parte das pessoas, elas têm imposto a pagar ou dinheiro a restituir? Olha, Vitor, eu vou ficar te devendo esse dado, viu? É pau a pau, agora... será? Ah, não sei agora de verdade. Vitor, eu queria só trazer um ponto que é interessante, não sei se já chegou a aventar aqui no programa, a questão da pensão alimentícia. Ano passado a gente teve uma decisão do STF em que trouxe então que quem recebe pensão alimentícia ele é isento do imposto de renda, que não acontecia nos anos anteriores. Então agora a Receita Federal trouxe um campo exclusivo para a pensão alimentícia na parte de isentos. Então quem fez anteriormente, nos anos anteriores, recebeu pensão alimentícia e colocava como não isento e pagava imposto de renda, hoje ele pode colocar como isento e pode até retificar os anos para trás. Boa, importante. E como é que é feita a entrega para quem atrasa? O que acontece com quem atrasa e aí o que deve ser feito, doutor? Olha, quem atrasou, corre e faz a declaração quanto antes. Vai estar sujeito à multa, sim, pelo atraso. Infelizmente, como tem esse prazo prolongado, esse ano prorrogou novamente o prazo da declaração, mas o quanto antes declarar é melhor. E aí, qual o valor da multa, doutor? Ela começa no valor mínimo de R$ 165,74 e ela pode chegar até 20% do valor de imposto de renda devido. Bastante coisa então, né? Dependendo, já começa alto o valor, imagina, se chegar aos 20% é bastante coisa. Diga, Vilela. Olha, esse ponto que o doutor Guilherme trouxe, que me parece bastante interessante, referente à isenção de imposto, referente ao recebimento de pensão alimentícia. Aí uma dúvida, doutor, de que forma se dá a incidência do tributo nos anos anteriores? Essa decisão do Supremo é uma decisão que retroage, não retroage? Quem eventualmente pagou o imposto de renda com base no recebimento de pensão alimentícia pode de alguma forma reaver esse valor? De que forma funciona isso? Olha, a Receita Federal, quando teve a decisão do STF, a Receita Federal, de uma forma altiva, ela já foi e soltou a normativa já trazendo os ditames e como seria feita essa restituição e essa diferença como que faria essa restituição
e como faria a retificação dentro do imposto de renda. Então, desde o ano passado, em dezembro, saiu essa normativa que funciona da seguinte forma: você pode pedir até 5 anos para trás, não tem como pedir mais. Não veio modulado isso na decisão da STF, porque dependia de entrar com a ação judicial, então quem entrou com a ação judicial tem ali os seus dizeres. Agora, quem não ingressou com a ação judicial pode fazer de via administrativa. A Receita até fez dessa forma para evitar judicialização de uma demanda que já estava decidida. Então, você entra ali e faz a retificadora dos anos anteriores. Faz a retificadora mudando o campo que antes era no tributáveis, passando para o não tributáveis. Doutor, em relação a investimentos, como é que é feita a declaração? Exatamente aqui que o contribuinte tem que se atentar na hora de declarar os investimentos. Já tem investimentos eletrônicos, a gente falou aqui mais cedo de criptomoedas, coisa e tal. Como é que é feito a declaração disso, de investimentos, doutor? Olha, a declaração de investimentos, ela tem vários ditames dentro da declaração de imposto de renda. A gente trouxe, a Receita Federal trouxe uma inovação aí nesse ano, da questão do valor de 40 mil para quem não teve rendimento. Agora, se você teve venda na Bolsa de Valores, você tinha investimento e teve venda e teve lucro, aí sim você já declara independente do valor que você teve lucro, porque você chegou a oferir renda. Agora, valor menor de 40 mil de investimentos que não teve renda, você fica isento de declaração deles. E indenizações judiciais, doutor? Dinheiro recebido depois de decisões judiciais também tem que ser declaradas, né? Tem que ser declaradas, aí você tem que ver qual que é a natureza dessa indenização judicial para saber como você vai colocar no imposto de renda. Se ela vai ser isenta ou não, se já teve retenção de imposto de renda, porque nas maiorias das decisões judiciais, quando você recebe o valor, por algumas vezes os magistrados já retêm ali o imposto de renda. Então você vai e traz isso para a sua declaração. Tá, e tem um campo específico para isso, imagino, no programa da Receita, né? Tem sim. Vilela. Tem um outro campo, uma outra questão agora do imposto de renda de 2023 que chama atenção, que é o fato de os investimentos na Bolsa de Valores não serem todos obrigatórios de serem declarados. As pessoas que talvez não tenham suprido os outros requisitos para a declaração acabam não precisando fazer a declaração desse ganho de capital dos investimentos em bolsa. Eu gostaria de pedir para o doutor Guilherme esclarecer um pouco melhor esse ponto. Esse ponto é o seguinte: quem fez investimentos na Bolsa de Valores e a soma foi superior a 40 mil, você já tem que fazer a declaração. Agora, caso esses investimentos não foram superiores a 40 mil, você fica desobrigado de fazer a declaração de imposto de renda. Aí eu só ressalto aquela questão que você tem a obrigatoriedade de fazer a declaração em caso de investimento na Bolsa de Valores, caso você tenha feito uma venda e auferiu renda dela. Doutor, e em relação à venda de carros, de automóveis, tem que declarar, né? Quem vende e quem compra também, né? Sim. Na nossa declaração de imposto de renda, traz as rendas que você recebe, valores, que recebe de pessoa jurídica, de pessoa física, transações, enfim, e também traz questão de bens e direitos. Eu também até ressalto do ano do veículo, né, doutor? Isso, até ressalto também a questão de imóvel. Se você tiver um imóvel que ele custa mais de 300 mil, ele também tem que entrar na declaração de imposto de renda. Você tem que declará-lo. Perfeito, aí as orientações do doutor Guilherme de Ferreira, que é advogado especialista em direito tributário, diretor adjunto da Comissão de Direito Tributário da OAB de Goiás, esteve com a gente aqui no Fast News. Doutor, a gente podia ficar ao longo da noite aqui tirando dúvidas, vão sendo várias perguntas, né, que vão nos ocorrendo aqui, e a gente vai ter bastante tempo para esclarecer. Até o final do prazo a gente deve voltar a falar disso aqui na programação da Jovem Pan. Agradeço muito mais uma vez ao senhor pela presença e pelos esclarecimentos todos. Boa noite, doutor. Até uma próxima. Vitor, Cristiano, obrigado a todos que nos escutaram. Valeu, doutor. Boa noite.